3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Você que nos ouve através das ondas do rádio, aqui na Rádio Novo Tempo. Você que nos assiste aqui através do nosso canal também, no Facebook ou no nosso blog, novotempo.com/Contra a Cultura. E a você que nos ouve aí através do podcast do Contra a Cultura, né? Você através do aplicativo aí, escutando a gente na sua corrida, escutando a gente no seu carro, deitado na sua cama, no seu sofá, tranquilo aí no final de semana ou durante a semana. Você que está no Brasil ou você que está fora do Brasil, muito obrigada pela sua companhia de sempre, pelo seu carinho aqui com o nosso programa o Contra a Cultura, tá bom? E eu nunca estou só, nunca estou só. Jesus está comigo e Maiara Costa também. Tudo Amém. bem, Maiara? Tudo bem, Bia? Massa, que legal que você está aqui também. Isaac Rezende. Estamos aí, fazendo um moonwalk na cara da sociedade. Ô, beleza, hein? Sabe o que é moonwalk? Não, Moonwalk? eu nunca entendo suas Nhoque. piadas, né? Nhoque, moonwalk. Moonwalk é aquele famoso passo do Michael Jackson, lembra? Que ele parece que ele tá andando pra frente, mas ele vai deslizando pra trás. Entendi. Esse é o moonwalk. Tá bom, Isaac. Mas por que eu fiz essa piada? Você sabe explicar? Não sei, na verdade, assim, eu sou uma pessoa, né, que eu não entendo muito. Você vai na onda, assim. Porque suas piadas são piadas de nerd, assim. Ou de alguém que claramente tem um problema mental, né? Agora, deixa eu perguntar, vocês estão de uniforme hoje? É isso? É que por mais que o evangelho clame pelo diferente, eu e o Isaac resolvemos Ele também clama vir por iguais. unidade. Entendi. Boa essa ligação aí, Isaac. Esse link foi muito massa. Ai, tô falando louco. Andando velozmente para trás. Entendeu a piada agora, Bianca? Entendi. É por causa do título. Aí Entendi. você pergunta, tá, mas o que o título tem a ver com Não, essa história? boa. Esse passinho do Michael Jackson, É. mas não é velozmente, né? Mas ele anda pra trás. Não, de mas fato. é no ritmo da dança, né? É no ritmo da Andando velozmente para trás, nossa lição aí, ou nosso episódio de número 8. Número 8. De uma série de episódios aí, 14 episódios 14 dessa episódios. nossa série, né? Evangelho com E maiúsculo, né, Maiara Com Costa? E maiúsculo. Não tem nada de diminutivo. Não é evangelho, nem evangelho, evangelho com E maiúsculo. Evangelho com E maiúsculo. Começou. Começou. Daqui a pouco o Strudel está de volta. Você pode Tô observar sentindo aqui falta do Strudel. esse aqui é o nosso guia de Strudel, né? O Evangelho em Gálatas, estamos na 8ª lição, que o título é De Escravos a Herdeiros. Ele voltou, né? Ele voltou. De escravos a herdeiros. Episódio de número 8, andando velozmente para trás. Isso. O que queremos dizer? Antes, calma lá. É? Vamos com calma. Então tá, vamos pausa. por partes. Vamos lá, sua Como vez. Jack o Estripador, vamos por partes. Vamos aqui. lá. Primeira parte. A gente precisa avisar Bianca e Maiara Costa. Novidades. Que Verdade, a gente tá eu esqueci. preparando um negócio que, se Deus quiser, vai sair. Você que nos acompanha aí nas nossas redes sociais, no nosso blog, aí no Face do Código Aberto, do Conexão, do Hiperlinkados, sempre ali a gente tá postando conteúdo do Contra a Cultura com os nossos parceiros. Queremos orgulhosamente avisar que no dia 29 de setembro, que horas, Bianca? Às 8 horas da noite, Às 8 horas da noite, se Deus quiser. teremos o quê, Maiara? Teremos uma live, é pra glorificar de pé, né? Opa! Eu recebo. Receba. Se você que tá aí em casa ouvindo agora a gente, recebe em nome de Jesus. Live do Contra a Cultura, a primeira live, Bianca, do Contra a Cultura. A gente vai lá tá ao vivo, porque é uma live, né? Claro. Ao vivo, né? Pra aí Assim poder diz o interagir com você que escuta a gente, que assiste a gente. Você vai poder interagir na hora. A gente vai fazer ali um apanhadão, um resumão, um intensivo Responder perguntas, do dúvidas. livro de Gálatas dali, resumindo todos esses 3 meses que a gente passou aí. E você pode mandar sua dúvida, sua contribuição. A gente vai ler lá ao vivo. Pode mandar abraço, pode mandar o que Então você vai quiser. ser um... Pode mandar dinheiro, pode mandar... dinheiro. Ah, ótimo, com certeza. Será um pequeno grande grupo, então, nessa live, né? Pequeno, grande... Pra gente fazer um resumão de tudo que a gente estudou ao longo dessa temporada. Supletivo E vai ser de numa Paulo. sexta-feira, né? Pra no Isso. outro dia, sabadão, a gente tá com as coisas na ponta da língua, tudo muito fresco ali pra gente discutir com os nossos amigos, né? Sábado vai ser o último sábado aí nas igrejas adventistas que vão estar estudando esta lição. Então você pode ir lá afiado já. Eu escutei lá no Contra a Cultura e tal. Inclusive eu participei, eu queria falar aqui também o que eu disse lá. E é isso aí, a gente vai estar conversando junto aí nessa... Então marca aí na sua Diversão. agenda, na minha já está anotada, da galera aqui 29 de também. setembro. 29 de setembro, às 8 horas da noite. Se tudo der errado, você fala com o Isaac que ele resolve, tá bom? Ou não, mas fica aí a dica, né?
E aí, como é que eles podem acessar o link, né, o vídeo? Então, vai estar divulgando nas nossas redes oficiais, que é o quê? Hiperlinkados, Conexão e Código Aberto. E Segue aqui lá na um dos Rádio Novo três. Tempo também. Com certeza, vai estar divulgando aí também. Então você fica atento que na hora vai aparecer lá pra você e aí participa com a gente. Pra você que nos assiste, quem tá participando aqui com a gente também é o Daniel, ele que tá mexendo e fazendo acontecer toda a parte de áudio aqui nesse episódio, o oitavo. É Isso isso aí? mesmo, É é isso isso aí? mesmo. Ou você que tá fazendo áudio aí hoje? Não, é por culpa dele que minha voz sai feia do jeito que você tá Até ouvindo parece. aí, né? Não tem nada. O Dani não tem nada a ver com isso, né, Dani? É um Muito problema de bem. nascimento. E segundo passo agora, rapidinho. Ô, Isaac, você tá falando Não, demais rapidinho hoje. aqui, ó. Eu Ah, quero indicar só esse livro aqui. Merchan. Timothy Keller, Gálatas pra você. Um super livro aí pra você ter algumas reflexões muito legais aqui. E aprofundar aí o seu estudo na Carta dos Gálatas. Pode ir, Bianca. Vai com tudo agora. Vai com tudo. Chama nós. Minha vez. Você quer falar, Mayara Costa? Eu te dou espaço. Eu quero mandar um abraço. Manda um abraço. Um abraço pra minha mãe. Um abraço. Pra todos que nos ouvem, nos assistem, um abraço. Muito bom, legal. Vamos lá. Vamos dar start aqui, juntos. Finalzinho do capítulo 3 de Gálatas. Pega aí a sua Bíblia. Todos estamos aqui com a Bíblia aberta para juntos estudarmos e lermos e expormos a palavra. Gálatas, finalzinho ali do capítulo 3 e vamos até o versículo 11 do capítulo 4. Vamos lá, então. 3:26. Leio aqui na minha Bíblia, nova versão transformadora. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Capítulo 4. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não estará numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos? Temo por vocês. Talvez o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. E Paulo termina se lamentando, né? Aqui a gente não pode, né, esquecer do que a gente já viu aí nos episódios anteriores, a problemática toda de um grupo de pessoas chegando ali na região da Galácia para tentar perverter o evangelho, perturbar a igreja, querendo convencê-los de que a graça, a fé não era um elemento suficiente para a salvação, mas que obras deveriam ser acrescentadas ao processo da justificação. Ou seja, a salvação não dependia só de Cristo, dependia em partes da gente também, né? Cristo era só o primeiro passo, era só o start na vida do cristão. Depois ele tinha que se virar ali e oferecer o seu lado da barganha, né? Ao que Paulo vai dizer que isso é besteira. E aí Paulo falou que a galera estava andando velozmente para trás. Exatamente. Pensando dessa forma. Retrocesso, porque veja só, ele vai aqui mostrar qual é a condição da pessoa que aceita Cristo. Ela deixa de ser uma escrava, ela está livre. Está livre. E aí ele vai começar depois, mais pra frente, a traçar na prática o que é essa liberdade, que não é agora. Mas aqui ele vai falar para os Gálatas que se eles quiserem voltar a viver como escravos, eles vão voltar a ser o que eles eram antes de Deus os conhecer e antes deles conhecerem a Deus. Porque se nós estudarmos, eles eram pagãos. Uhum. E dentro do paganismo já havia um forte sistema de salvação por obras. Ou seja,
Para você aplacar a ira da sua divindade, você tinha que fazer coisas para merecer não ser destruído por ela. E quando Paulo chega com o puro evangelho de Cristo, é diferente. Foi um Deus que fez, é um Deus que veio atrás, é um Deus que clamou e não o contrário. Então agora eles não estavam mais indo em nome desses deuses ou sendo conduzidos a esse tipo de vida em nome desses deuses que nem eram deuses. Eles estavam indo ou sendo induzidos a irem novamente para esse sistema em nome de Cristo, que era muito mais grave. E aí Paulo vai lamentar profundamente mesmo, porque a única coisa que resta é lamentar. Você faz e no final da conta nada e morre na praia. Né? Era isso que Paulo estava mais ou menos querendo dizer aqui. Precisamente. Vamos voltar então para o primeiro verso, para a gente Vamos lá. poder construir todo esse raciocínio que Paulo está desenvolvendo? Inclusive, eu tenho dúvidas aqui em relação a esse lance da maioridade. Antes a gente era criança, depois a gente cresceu. O que Paulo tá querendo dizer com isso aí, né? Sim, vamos lá que ele está construindo um raciocínio aqui. Antes da gente retomar o verso 26, é preciso lembrar, e se você está chegando aqui agora, volta aí nos episódios, escuta lá desde o primeiro, e tem um episódio em especial, não sei se você lembra, você que está escutando desde sempre, que se chamava Treta Apostólica, que está lá no capítulo 2. O que aconteceu lá? Paulo brigou com Pedro por causa que Pedro estava fazendo acepção de pessoas. Ele não se considerava mais humilde o suficiente para se sentar com os gentios. Então, quando vinham os judeus, ele comia só com os judeus e separava os gentios. Chamou Pedro de hipócrita, né? Isso, porque para Paulo isso era uma clara quebra do evangelho. Por quê? Porque o evangelho não faz acepção de pessoas. O evangelho, ele une todos em Cristo. E aqui ele vai dizer o seguinte, ele termina, né, a gente terminou no episódio anterior falando que nós não estamos mais subordinados ali ao tutor, ao aio, né, à lei, porque agora a gente vive pela fé. E aí no verso 26 ele vai dizer, porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Claro, só uma nota de rodapé aqui, Paulo não está falando agora que o batismo é o substituto da circuncisão. Né? A gente não é salvo também pelo batismo. Né? O batismo Exatamente. não, eu sou batizado, então eu sou salvo. Não. Ou para ser salvo, preciso ser batizado. Não é essa a ideia aqui. É a mesma ideia da circuncisão. É simplesmente um ato externo. Ele é uma demonstração pública, uma cerimônia daquilo que já está acontecendo dentro de mim por causa de Cristo. E o que o batismo significa? O batismo significa a morte do próprio eu. Né? A gente até já fez um episódio um tempo atrás, né? Afogando o próprio eu, lembra? Corre lá, escuta para você aprender um pouco da ideia aí do batismo. Mas aqui o que ele está dizendo? Quando você é batizado, isso é uma cerimônia que denota que você está morrendo. Assim como Cristo foi sepultado, né? Assim como ele é sepultado lá durante os 3 dias, assim nós somos sepultados na água. E quando nós nascemos de volta, nós ressuscitamos, a gente está ressuscitando com Cristo, como Cristo ressuscitou. E agora ele vai dizer o seguinte, os que são batizados em Cristo, ou seja, os que morrem em Cristo, quando eles vão nascer de novo, eles vão ressuscitar revestidos de Cristo. Só que quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus. Então se nós somos revestidos de Cristo, nós também igualmente somos filhos de Deus. Então a morte em Cristo e essa ressurreição, ela vai nos fazer ser novas criaturas, ou seja, sermos de Cristo. E Cristo é Filho de Deus. Isso é interessante porque inconscientemente, às vezes a gente solta algumas frases do tipo, não, eu sou uma serva de Deus, não, eu sou um servo de Deus. Não tem nada errado em relação a isso. É uma Mas pra expressão. gente poder pensar um pouco mais em relação a essa frase, nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Eu acredito que pelo contexto... Isso muda tudo, né? Sim, pelo contexto do que Paulo está dizendo aqui, só é válido para nós sermos servos se primeiro a gente ser filho. Porque se eu for só servo por servo, aí eu corro o risco de estar querendo me relacionar com um Deus como se ele fosse um senhor irado. E outra, o próprio Cristo falou, não vim para ser servido, eu vim para servir. Pensa comigo aqui na ideia de um pai daquela época, né? Vamos dizer que o pai lá era um grande fazendeiro que tinha várias terras, vários hectares ali de animais e de plantações. Ele tinha seus escravos e ele tinha o filho, né? Os servos ali. Os escravos, eles serviam ao homem, por quê? Porque eles eram obrigados. Mas o filho também servia, mas ele não era obrigado a servir. Mas por que ele cuidava das coisas da fazenda? Porque a fazenda era dele, tanto quanto era do pai. Então, ao cuidar dos interesses do pai, ele estava cuidando dos interesses de quem? Dos dele, entendeu? Então, essa que é a ideia. Quando nós aceitamos a submissão a Deus, o relacionamento ele vai ser parecido com o de um escravo, mas é completamente diferente. Porque agora a gente tá tratando dos interesses em comum. Então, por que eu obedeço às coisas de Deus? Porque são interesses mútuos que eu tenho com ele. Porque o reino de Deus, onde esses valores são exercidos, é o reino que pertence a mim também.
Entendeu? Então eu estou simplesmente fazendo a manutenção daquilo que pertence a mim. Então essa é a ideia de nós sermos herdeiros. A gente herda. Não é, lembra lá da ideia do filho pródigo? Sim, né? é ele Exatamente. exatamente a história que me veio na cabeça. É tipo assim, eu tô aqui o tempo todo te servindo e você nunca me deu nada. Mas assim, era tudo seu. Como assim eu vou te dar algo que é seu? Eu não preciso te dar. Entendeu? Cara, você quer comemorar com seus amigos? Pega o bichinho ali, mata e dá uma festa. Qual o problema? Cara, é teu. e ele se isolou num mundo de orgulho, de ficar pensando coisas que nem existiam. Tem uma música da Daisy Jacinto que fala sobre isso, que é fantástica, sim. né? Que fala assim, olha, você pegou seu prato, você foi comer sozinho, e tudo estava à sua disposição, e eu estava aqui com você e você não quis se aproximar de mim, né? E por vezes a gente faz como esse Isso. filho, né? Que não é o pródigo, é o que ficou, Sim. né? A gente não A toma ideia é que posse do ambos que é os nosso. filhos dessa história são pródigos, porque um se perde na sua. Um se isola pra fora, outro se isola dentro. Mas ambos estão separados de quem? Do pai. Entendeu? E aqui Paulo tá falando, não, uma vez que você se reveste de Cristo, aí ele vai falar aqui no verso 28, aí não passa mais a ver judeu nem grego, né? Não é mais assim, o que foi pra fora o que ficou dentro, né? Não tem mais a ver com escravo ou com livre, nem com homem ou mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Agora a gente tá falando de um corpo, de uma comunidade de fé, onde todos são de Cristo e Cristo é de Deus. Paulo vai usar isso nessa linguagem em outras cartas, né? Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, se nós somos de Cristo, nós somos também de Deus, né? Então, a gente tem que começar a parar com essa divisão de falar assim, não, tem esses caras aqui da minha igreja e tem os lá de fora. A gente usa essas linguagens. Demais. Os daqui e os do mundo, né? Os da minha denominação e os de fora. E, cara, isso não pode existir. Em Cristo esse muro cai. Esse muro foi derrubado. Agora, e é exatamente isso que Paulo começa aqui no capítulo 4, Maiara. Ele falando assim, né? Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono dos seus bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada do seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher sob lei. Ou seja, antes a gente era criança, ou seja, estávamos sob a lei, depois veio Cristo e a gente se tornou maiores. Como é isso? Então, porque se a gente seguir a linha de raciocínio que já veio sendo desenvolvida no capítulo 3, falando ali da fé que não havia vindo, essa fé que Paulo diz que não havia vindo não era um conjunto de crenças e dogmas. Essa fé era o próprio Cristo. Então, antes da manifestação do Messias, né, do Cristo, nós podíamos aprender com mais profundidade quem ele era e o que ele iria fazer através da lei. Então nós estávamos mesmo, um beabá, sendo tutoriados por essa lei, Sim. por essa instrução. Mas quando veio a fé, por meio dela, por meio de Cristo, nós podemos nos tornar maduros dentro desse reino, porque agora a gente não precisa mais de um tutor. O tutor já cumpriu o seu papel de me apresentar quem era esse filho, o que ele iria fazer e qual o papel que eu poderia desempenhar junto com ele no reino. Nossa, a vinda de Cristo, tá me passando aqui na cabeça, né? Foi a manifestação máxima de clareza do trono de Deus, né? Olha, eu joguei leis, aí veio os 10, uma promessa, aí a gente não entendeu, aí veio as leis, né? Escritas mesmo pelo próprio dedo de Deus, a gente foi lá e não entendeu nada. Veio o próprio Cristo falando assim, olha, é isso. O negócio é tão fantástico, porque assim, Deus é um pedagogo comunicador por excelência. Porque assim, se o plano da redenção estava estabelecido desde antes da fundação do mundo, ele foi ratificado quando o pecado entrou. Então agora, como é que eu explico para eles a gravidade que é o pecado, como o meu caráter foi posto em xeque por causa disso, e como é que eu agora vou resolver esse problema? Porque ninguém mais nesse universo vai poder resolver, só eu vou poder resolver. E são questões bem complexas, Sim, assim, né? porque o que estava em jogo não era só a terra. Nós não nos esqueçamos que o pecado começa no céu. Então o universo está envolvido. Então como é que eu vou mostrar para todos os meus filhos o processo pelo qual eu vou resolver esse problema? Então no Éden ele vai e pega um bichinho e faz Adão matar aquele bichinho para Adão entender o que é a morte. E aí essa ideia foi sendo trabalhada, melhorada, aperfeiçoada até o ponto de Deus falar assim, não, mas eu acho que ainda não está suficiente. Eu vou acampar no meio do meu povo para o meu povo entender o que é a gravidade do problema. E passa o tempo, não, mas acho que ainda não é suficiente, eu vou ter que readaptar a minha lei, que é amor, para eles poderem entender o que é amor, o que é amar, o que é ser amor.
E passa mais o tempo ainda, mas ainda não é o suficiente, eu vou ter que ir lá, não vai ter jeito. Vou ter que resolver a bagunça que eles fizeram lá. E ele teve que se fazer amor por Então, nós. assim, isso para os Gálatas, quando eles receberam essa mensagem pela primeira vez, foi encantador, porque dentro do paganismo isso não existe. Isso não existe. Agora, esse pensamento que você foi colocando aqui faz total diferença, porque é isso que a gente precisa crer. É esse Isso. sacrifício que envolve o entendimento sobre a graça, né? Não, é perfeito. Então, pegando aqui esses 3 primeiros versos, conduzindo até o 4º e 5º, né? O que ele tá falando aqui? Nós éramos de menor. Então, você pega ali o filho do pai, né? Que é o de menor. Ele tem uma herança. Aquilo tudo é dele. Só que até ele atingir aquela idade, ele não pode receber aquilo para ele administrar, né? Então, ele vai ter um administrador, um tutor. Ou seja, o que é o administrador? Ó, é tudo seu, mas eu vou cuidar para você. Então, ó, como é que eu faço isso aqui? Você vai ter que fazer desse jeito. É uma ordem, é uma regra. Tem que fazer assim. Então, o filho ele não é diferente do escravo, porque ele tem que fazer tudo conforme o que o administrador está ordenando. Da mesma forma como o pai estava vivo, o administrador cuidava dos escravos, o filho agora está submetido ao administrador dos escravos. Só que vai chegar um momento onde esse filho ele vai assumir aquela herança, porque ele agora já é de maior. Agora ele não precisa mais de um administrador, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele lembra do pai, ele tem os conceitos do pai, só que agora ele toma as decisões. Só que como é que ele vai ser essas decisões? Baseadas naquilo que o pai já fazia, entendeu? Só que agora ele tem uma maturidade para fazer isso sem o administrador, sem o tutor. Então quando Paulo fala assim que a lei ela foi abolida nesse sentido do seu propósito, é que a gente não precisa mais da lei para dizer o que é certo e errado. A que minha define isso é o base meu agora, relacionamento com o Espírito. é o relacionamento com o Espírito, e a nova lei que rege a minha vida é a cruz. Isso. Então, assim, as picuinhas caem por terra. Ah, eu posso ou não posso? Olha pra cruz. Nossa, isso faz com que venha na minha cabeça agora, por exemplo, que esse andar para trás é cada vez que eu entendo que se eu insistir em fazer coisas pra meritocracia do tipo, nossa, agora eu estou merecendo, nossa, agora tá legal, hein? Agora minha vida tá bacana, hein? A meritocracia diferencia as pessoas, né? Porque daí você é melhor, eu sou a pior. E Não, ele é o porque aí- melhor, eu sou a pior. Quando a gente tem a fé e a fé realmente faz sentido, aí Deus nivela, né? Deus nivela e eu entendo que eu não sou melhor do que o outro. Porque o que me diferencia do outro é só o tipo de atos pecaminosos que eu cometo. Agora, vamos combinar aqui. Nas nossas comunidades, por exemplo, cristãs, isso é complicadíssimo, né? Porque a gente olha pro outro e fala assim, coitado daquele lá, né? Que dó. Pois é. Então, e a gente vive como escravo dentro da igreja muitas vezes. E outra, quando a gente olha para o nosso semelhante e vê nele uma alegria de ter uma liberdade em Cristo, a gente pega mal com esse cara e quer trazer ele para a escravidão que a gente tá, né? Porque o anti-evangelho, ele sempre vai te trazer o quê? Peso, culpa, opressão, sendo que o verdadeiro evangelho, ele nos liberta. Ele nos liberta, ele nos dá bom senso. Nos ajuda a viver com bom senso e com equilíbrio. É claro que entre as coisas de Deus e do diabo, você não tem que ter equilíbrio. Você tem que ser radical, e radical no sentido etimológico da palavra. Embasado, aprofundado, firme. Agora, naquilo que é de Deus, você consegue viver uma vida equilibrada, porque a cruz é o seu parâmetro. Agora, aqui nesse versículo 10, onde Paulo diz, vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Como o programa chama Contra a Cultura, então vamos além do senso comum aqui em relação a esse verso, Certo. que eu acho que pode ter bastante dúvidas. Eu mesmo tenho dúvidas em relação a isso. Tá falando sobre a guarda do sábado, ou um dia específico? A gente não precisa mais guardar dia nenhum, como é que é isso? Na verdade, aqui o problema é o seguinte, a palavra guardar, ela vem de um termo grego que significa de maneira supersticiosa. Se eu não guardar assim, desse jeito, com todas essas regras, Não serei com todas essas leis, não sou aceito. Deus não aceita. Não serei salvo. Então Paulo está falando aqui de guardar de forma supersticiosa. Tem a ver com leis cerimoniais, leis morais? Que a gente fica Tanto discutindo a às moral vezes. como a cerimonial. Se eu guardo isso de forma supersticiosa e para ser salvo, está errado de qualquer A jeito. gente precisa entender dentro do contexto do que ele está falando. Então, voltando aqui no verso 8, ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Ou seja, vocês servem deuses que não são deuses, né? Que são ídolos. Então, esse é o seu jeito antigo de viver. Vocês eram idólatras, pagãos. Verso 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou, na verdade, vocês são conhecidos por Deus, que ele dá a ideia de que não somos nós que nos aproximamos de Deus. É Deus que se É aproxima Deus que da se aproxima gente. de nós, né?
Como então vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, vocês eram pagãos. A religião toda de vocês, como a Mayara explicou, era baseada no quê? O que eu preciso fazer para aplacar a ira desse Deus e me torná-lo favorável a mim? Então esse era o jeito de vocês. Vocês estavam escravizados a esses deuses. Aí ele vai dizer assim, agora que vocês conheceram a Deus e descobriram que o evangelho roda num outro sistema operacional, que é ele faz o favor por você e você vive de acordo com aquilo que ele já pensa de você, por que agora então vocês estão tentando voltar aos antigos rudimentos? Né? Só que os antigos rudimentos que ele está falando aqui não é mais o paganismo da religião deles, é a religião judaica, de um cristianismo miscigenado que eles estão vivendo aqui. Ou seja, e aí ele vai falar, tentar guardar um dia de festa porque esse dia vai fazer com que Deus olhe para você favoravelmente. Então tinha lá a festa das colheitas, né? Não, eu tenho que fazer a festa das colheitas para Deus poder fazer crescer a colheita de novo, né? Não, eu preciso devolver o meu dízimo lá na igreja e as minhas ofertas, porque senão Deus vai mandar o gafanhoto devorador e eu não vou ter mais dinheiro. Né? Então eu preciso devolver meu dízimo, senão Deus não vai me abençoar mais. Superstição. Isso é superstição. Quem faz isso é pagão. Então ele tá falando assim, sabe os princípios? Não importa se o sábado é o sábado do quarto mandamento ou se é um sábado cerimonial de uma festa. Se você tá tentando fazer isso para aplacar a ira divina e não ser mandado pro inferno, ou para Deus te abençoar de alguma forma, o nome disso é paganismo, ou seja, você está se tornando escravo, você está andando velozmente no sentido contrário daquilo que Deus colocou para andar. E aí você tá vivendo o evangelho. O Isso evangelho maldito. Olha, gente, pra fechar esse nosso episódio, o que a gente quer que você entenda, e resumindo tudo que a gente colocou aqui nesse 8º episódio, é que se de fato nós estivermos fazendo coisas pra merecer algo, ou entendendo que se eu fizer algo, eu vou merecer a graça, ou vou me salvar, e essas coisas dependem de mim, ou pelo menos uma ajudinha minha nesse processo, nós realmente estamos andando velozmente para trás e nos tornando escravos, ou vivendo em escravidão, infelizmente. Escravos pagãos. Escravos pagãos. A Bíblia diz que houve um momento, uma plenitude de tempo, né? Que Cristo veio. Não veio nem com adiantamento, nem com atraso. Eu acho que o que falta, talvez, para nós é que essa plenitude do tempo chegue na nossa vida e Cristo realmente nasça no nosso coração. Estaremos juntos novamente na semana que vem para mais um estudo. Acho que ficou bastante coisa bacana aqui remoendo na cabeça pra gente estudar. A gente retoma um pouco também. Com certeza. Na semana que vem a gente tem outra lição aí pra gente retomar algumas questões desse capítulo 4. E olha, você pode reler este capítulo pra você ir entendendo. E se não entendeu alguma coisa, joga aqui pra gente, né? Manda uma mensagem através das nossas redes sociais ou aqui na Rádio Novo Tempo também, tá bom? Semana que vem estarei com vocês uniformizados novamente. Uniformizados, né? Sindicato. Então tá bom, muito bem. Até semana que vem, galera. Obrigada pelo carinho de vocês.